que eu quero. Eu vou animar a posição dela. Vou abrir aqui, minimizar essa janela. Eu vou abrir o parâmetro de posição. Vou marcar o keyframe aqui para dizer que é o ponto inicial dela. Vou adiantar minha animação. Não vou clicar e selecionar, porque eu corro o risco de clicar na máscara. Para resolver isso, eu posso bloqueá-la. Mas eu acho mais interessante a gente, nesse caso, vou desbloquear aqui, fazer a animação por esses parâmetros. Por esses parâmetros aqui. Essa primeira janela representa a animação na horizontal e essa na vertical. Vou mover para a direita. Vou voltar aqui minha animação para ver se está acontecendo legal. Não está ainda, por quê? Porque como eu dei uma variação no time dessa animação do texto, ele está desacelerando, acelerando, então preciso fazer isso também na minha barra. Ou eu crio outro keyframe aqui e vou acompanhando na mão mesmo, frame a frame, essa animação, que às vezes funciona, apesar de dar mais trabalho. Ou eu poderia ir na curva e tentar deixar a curva bem parecida com a curva do texto, para que ele acompanhasse igualzinho. Mas nesse caso eu não vou fazer isso, vou fazer na mão mesmo. Tirar do zoom, coloco pra cá, ver se ele tá acompanhando legal, tá? E agora coloco pra cá. Aqui ele, o texto passou, dá um zoom aqui para poder visualizar melhor. Vou arrastá-lo pra cá. Automaticamente ele me cria o keyframe. Acho que já tá legal. Se eu der um 0 aqui para ver o preview, percebo que a nossa animação está bem legal. É exatamente isso que eu queria criar. Pronto. Temos a nossa animação praticamente completa, mas tem um probleminha ainda aí. Qual é esse probleminha? Sim, essa barrinha está surgindo da onde? De canto nenhum. Como eu resolvo isso? Se eu quisesse aqui agora animar a posição de entrada desses elementos, eu ia ter problema. Por quê? Porque alguns parâmetros já estão animados, como de posição. Então, se eu movimentasse esse objeto para cá, no caso a minha barra de animação, eu ia mover toda aquela animação referente aos keyframes que eu tinha criado anteriormente. Não é isso que eu quero. Eu quero que toda essa barra e todas as informações dela surjam ao mesmo tempo. Então, para isso que a pré-composição ela vai ser importante nesse momento aqui agora. Eu quero que essas animações elas permaneçam, só que eu quero criar uma animação que mova todos esses objetos daqui do meio, todos os objetos referentes à barra de busca, sem ter que fazer isso manualmente um por um. Como eu faço isso? Seleciono todos os elementos que correspondem a essa barra de busca, que no caso é a moldura da barra de pesquisa, o visor, o texto do download de músicas e a barra de digitação. Venho aqui no menu Layer, Pre-Compose, Move atributos para composição, sim, e coloco aqui barra de pesquisa. Dou um OK, automaticamente ele me cria uma pasta ou uma pré-composição com todos aqueles elementos dentro dela. A animação ainda acontece, só que agora eu posso movimentar sem alterar nenhum outro parâmetro da animação que foi criada. Vou mover meu arco pointer aqui para esse ponto e vamos trabalhar agora de uma forma muito legal, que é com pré-composição por cima de pré-composição. Os meus projetos geralmente eles têm centenas de pré-composições porque eu trabalho muito com máscara. Eu quero que essa barra ela desça, só que ela suja do nada, ela apareça como se ela tivesse saindo por detrás desse objeto aqui. Ou eu poderia arrastá-lo para trás da base do computador, no caso para a base da tela, ele passar por trás. Ou eu vou fazer através da máscara, que eu acho bastante legal. Eu quero que quando ele chega nesse ponto, ele já esteja na minha cena, ele apareça aqui na minha tela. Eu quero que essa animação aconteça através da posição. Como eu faço isso? Abro o parâmetro de transformação, vou em Position, ou eu vou pelo atalho P de posição, que só me habilita esse parâmetro referente que eu escolhi.
eu vou clicar nele para marcar o ponto final, vou voltar aqui em minha animação e eu quero que ele comece a subir daqui. Caso a animação de trás para frente, ele vai descer, só que ele está surgindo ainda daqui de cima. Daqui a pouco eu vou ocultar isso através da máscara, mas agora eu não vou fazer isso. O que é que acontece aqui? Vou dar um 0 para visualizar só a velocidade dessa barrinha. Ela está descendo muito rápida porque a distância entre esses dois keyframes está muito curta. Eu vou aumentar, vou selecionar, vou vir aqui no meu gráfico editor, vou selecionar só a posição dele, clico fora position. Nesse caso eu estou tendo problema porque, deixa eu abrir aqui para poder visualizar o que está acontecendo, porque eu estou vendo outros parâmetros que não me interessam aqui agora. E esses parâmetros, às vezes eles não são resolvidos quando a gente clica apenas no que a gente quer. Então a gente pode vir aqui nessa ferramenta, clicar e segurar e desabilitar esse show referência gráfico. Pronto, todas aquelas referências elas sumiram e ficou apenas com o meu gráfico de velocidade. Seleciono os dois keyframes, botão direito, keyframe assistant, easy, ele transformou minha curva. O que aconteceu aqui? Minha animação, a minha velocidade de posição, ela está vindo de 0, ela está subindo essa velocidade de 0 a 100, de 0 a 300, de 0 a 400, depois ela desce gradativamente. Eu vou minimizar essa área de preview só para ver a animação da barra pelo atalho. Coloco o cursor onde eu quero, aperto B, coloco o cursor onde eu quero, aperto N. 0, está muito lento, eu quero que ela venha rápido e pare lento. Como eu faço isso? Fazendo com que a curva do final ela tenha um espaçamento maior. Seleciono ela, puxo esse target aqui para trás. O que é que acontece? O espaço ficou maior, então provavelmente ele vai parar de uma forma mais contínua, ele vai perder velocidade. Dou um 0, eu percebo que ele está fazendo isso, só que o que é que aconteceu aqui? Eu encurtei a distância demais desse keyframe inicial, o que me gerou uma aceleração muito rápida. Então eu vou ter que afastar a distância desse keyframe, aumentar aqui minha área de preview, para que ele não seja tão brusco. É isso aí, ele está parando devagar. Só que eu quero que ele pare ainda mais devagar. Então eu vou forçar ainda mais aqui essa curva. Ele não está me deixando mais forçar porque ele já está no limite. Vou arrastar um pouco mais para frente. Vou forçar ele mais para trás, no caso esse daqui mais para trás, para que ele possa criar uma curva maior. Vou apertar 0 e percebam que agora ele está parando de uma forma mais suave. Pronto, vou desabilitá-lo. E como eu resolvo esse problema aqui? Lembra que quando eu crio uma máscara com objeto selecionado, ele fica invisível, eu apenas consigo visualizar o que está dentro dessa máscara? Em tese seria isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma máscara daqui porque quando eu voltar ele vai ser ocultado. Só que nesse caso, como a composição ela está em movimento, a máscara ela vai junto. Então não é isso que eu quero. Vou dar um delete aqui nessa máscara e eu vou precisar criar uma outra pré-composição apenas para colocar a máscara. Por isso que eu falei que eu trabalho com muitas pré-composições. Se eu quiser abrir a barra de pesquisa, dou 2 cliques, ela abre para poder visualizar. Se eu quiser modificar alguma coisa, então vamos lá, vou criar outra pré-composição através do atalho agora, Ctrl Shift C. Agora sim ele me perguntou essas opções aqui, ele me habilitou essa opção. Vou colocar aqui mask revelação barra de pesquisa. E para que serve essa função aqui? Leve atributos para fora dessa composição. Se eu clicar nela e dar um OK, o que é que vai acontecer aqui? Se eu vir aqui na aba de position, eu percebo que ela ainda está ativa. Então não é isso que eu quero, porque se eu criar minha máscara aqui e mexer, eu percebo que a máscara vai junto. Vou dar um Ctrl C para ele sair da posição. Vou vir aqui, vou criar uma outra pré-composição novamente. Colocar mask barra pesquisa. E agora eu vou colocar move attributos, porque eu quero que esse parâmetro de posição ele vá para dentro dessa minha pasta, para dentro dessa minha pré-composição, permitindo com que eu crie uma máscara do lado de fora. Dou um OK. Agora sim, se eu habilitar aqui o position, eu percebo que ele não está mais marcado. Com ele habilitado, vou vir aqui agora na máscara. E eu quero que ele suja exatamente daqui, como se ele estivesse vindo de trás da tela. Então eu vou criar uma máscara nessa posição. E se eu mexer agora o cursor, eu percebo que quando ele chegar nesse ponto, ele vai ser ocultado. Por que ele vai ser ocultado?
porque a máscara só me permite visualizar o objeto que estiver dentro do desenho que foi feito pelo path dessa máscara. O que estiver aqui do lado de fora eu não consigo visualizar. Só que esse path ele ainda não está legal, porque eu vou ter que animá-lo, porque eu quero que ele suja daqui desse ponto, mas isso vai ser tranquilo. Eu habilito aqui essa opção, venho para cá, clico aqui em path, venho um pouco mais para trás, certo, tá legal. Vou vir um pouco mais para trás, ele já começou a entrar, então eu vou dar 2 cliques aqui na linha da máscara, vou puxar para cá para eu ocultar, para parecer que ele está saindo de trás dessa tela. Vou vir um pouquinho mais para trás, não precisa. Pronto, ele já parece que está surgindo de dentro. Certo, tá legal.